galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Iori, eu sou instrutor de vídeo digital e estamos mais uma vez aqui com o Arte Fala Sobre. E dessa vez o Arte Fala Sobre com um convidado que é o Marcos Lopes, certo? Fala aí, Marcão, fala um oi pra galera aí, porque hoje a gente está introduzindo um convidado aqui no Arte Fala Sobre. Muito bem, obrigado aí pelo convite. Imagina. Estou honrado aí com esta honraria. Honrado com esta honraria, eu gosto disso, velho. Gosto disso. Bom, me faltaram palavras de alto garbo para expressar-me. Nossa, alto garbo, cara. Ó, tudo bem, vai. Hoje é sexta-feira, eu vou deixar você gastar o português, beleza? Olha, Marcão, como você é o convidado, eu vou perguntar para você, então, o que você espera da gravação de hoje a respeito do filme O Efeito Borboleta, que é o que a gente combinou para falar esse mês. Ótimo. Primeiro eu espero concluir, né? Porque a gente já é a segunda tentativa. É a segunda tentativa. E eu espero aqui dividir várias teorias bacanas aí com vocês e tentar, se possível, chegar a uma conclusão em comum aqui. É o que a gente tenta sempre, né? No Arte Fala Sobre. Fala, Anderson, beleza? Fala aí, como é que você tá? Beleza, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Tá invertendo já a ordem, né, das coisas. Gente, o que eu espero disso? Gente, o que eu espero? Não sei. Tá, Rogério, o que você espera, então, já que o Anderson, enquanto o Anderson pensa, o que você espera da gravação de hoje aqui? Bom, eu tô chorando de rir, né? Mas eu espero que a gente compartilhe os pontos de vista, né? Que possa mostrar para mim um ponto de vista que eu ainda não tenha percebido no filme, né? Porque o filme ele tem vários pontos de vista diferentes e interessantes. Bom, ontem a gente tentou gravar e não deu certo, tanto que a gente está gravando hoje de novo, certo? Mas a pergunta ainda é a mesma, certo? Ontem eu perguntei para todos se vocês acreditam ser possível a viagem no tempo. E eu vou começar com o nosso convidado. Marcão, você acredita que é possível a viagem no tempo? Olha, eu acredito que sim, né? Como diz a Xuxa, né? Tudo pode crer, basta acreditar, né? Assim, eu acredito que sim, a viagem no tempo seja possível, né? Eu só não sei como, né? O legal dos filmes de ficção que abordam esse tema é mostrar diversas formas de como isso poderia ser feito. E esse filme traz uma forma bem curiosa, né? Que é a viagem da consciência, né? Mas acho que a gente vai falar um pouco mais em detalhe, mas sim, acredito, é possível. E você, Anderson, você acredita que é possível a viagem no tempo? Os filmes de ficção fazem com que a gente extrapole a nossa imaginação sobre o que pode vir a acontecer, o que a gente pode vir a ter, né, num futuro próximo. E aí a nossa curiosidade fica aguçada com esse tipo de coisa. Se os filmes de ficção conseguem imaginar esse tipo de coisa, eu acredito que em algum momento a gente vai ter condição de fazer isso. E você, Rogério, você acredita que a viagem no tempo é possível? Sim, acredito. Normalmente nos filmes, né, falando um pouco diferente do que a gente tinha falado ontem, nos filmes sempre existem máquinas, né, que proporcionam essa viagem no tempo, mas o que eu mais acredito que a viagem no tempo seria, como o Marcos disse, na consciência, né, principalmente durante os sonhos, né, assim como tem relatos do Leonardo da Vinci, que em sonhos ele viajava no tempo, ele ia para o futuro, né, e lá ele via as coisas, como funcionava, e ele simplesmente começou, ele não era um inventor, ele só copiava o que ele via no futuro, né? Então isso, assim, seria uma prova, né, uma teoria de que ele conseguia fazer essa viagem no tempo porque ele conseguia controlar os sonhos dele. O Leonardo da Vinci tentou criar uma máquina voadora que hoje a gente consegue assemelhar muito a um helicóptero, né? A volta é que, se realmente ele foi ao futuro e viu,
a hora que ele viu a hélice do helicóptero girando, ele achou que aquilo fosse uma espécie de disco, porque parece mesmo um disco quando você vê girando em alta velocidade. E por isso que ele Parece talvez que alguém tenha... pesquisou na internet, né? É que acho que o Google naquela época não estava ainda pleno vapor, cara. Não, você pesquisou hoje isso, né? Não, Inclusive, você falou, mas eu lembrei. Eu já vi o... Eu não sou nenhum... assim, eu não sou nenhum aficionado por história, mas eu sou um cara meio nerd. Não sei se você sabe disso. Então eu já vi em vários desenhos e filmes o desenho da máquina voadora do Leonardo da Vinci, até naquele filme que fala de viagem no tempo também, Peabody, Herman Peabody, sei lá o nome. É um cachorro super inteligente e um moleque idiota. Isso aí. Mas sobre essa questão do filme do Leonardo da Vinci, fizeram um filme sobre isso, né? O nome era O Homem que Copiava. Talvez então seja daí a teoria do Rogério de que o cara... Mas O Homem que Copiava não é um filme nacional, caralho? Um cara que mexia com o ministério? O cara tirava xerox de dinheiro, não é isso? Esse filme? Era isso mesmo. Então, puta filme ruim, cara. Enfim, bom, vamos lá então. Vocês acham então que quando o Evan, o personagem do Ashton Kutcher, né, que chamava Evan, o personagem Evan, quando ele fazia essa viagem da consciência para o passado, você acredita que ele criava daquele ponto que ele viajou uma realidade paralela ou ele realmente alterava o presente? Bom, vamos lá, vamos para a ordem alfabética, Anderson. Você acha que realmente ele alterava o presente ou ele criava uma realidade paralela? Toda vez que ele voltava no tempo e mudava alguma coisa, eu entendo que tudo aquilo que se passou naquela linha de tempo ocorria em momentos diferentes, em situações paralelas. Porque foram várias realidades que foram mostradas para nós. Então, só pelo fato de a gente observar momentos temporais diferentes, dá a entender que são situações que estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? E é muito curioso, né? A gente imaginar isso. Tanto é que tem algumas séries e filmes que a gente vê, não é essas realidades paralelas e só de pensar nisso, gente, imagina ter 50 Andersons fazendo coisas diferentes e é assustador, né? É assustador pensar nisso. Sabe que tem um filme que mostra isso, né? Se não me engano, com o Van Damme. O Van Damme é um péssimo ator, mas ele sabe lutar karatê. E aí o Van Damme, ele fez um filme... Espacate, né? Abrir espacate, é verdade. E o Van Damme, ele fez um filme onde ele viajava por realidades paralelas para matar o cara que, sei lá, tipo, o cara para matar ele mesmo naquela realidade, para ele ser o único cara e assim ter poder e não sei o que. É um filme maluco, uma bosta de filme. Bom, é com o Van Damme, né, cara? Não pode ser um filme bom. Enfim, mas é um filme muito ruim. Bom, falei que a gente ia por ordem alfabética. Marcão, você acredita que seriam realidades paralelas ou que ele estava realmente alterando o presente? Não, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Até acabei colocando um ponto de dúvida sobre a minha questão inicial com relação a isso, quando ele voltava com a consciência, né? Mas eu acredito que sim, a partir do momento que ele voltava naquele ponto de partida, né? Que era sempre um momento que ele considerava como crítico ali para a mudança de vida dele, ele voltava num futuro que não era o anterior dele. Isso é fato, tá? E isso poderia indicar que ele estava pulando de uma realidade para outra baseado naquela ação, né? Que gerou então uma reação diferente. E o fato disso acontecer era interessante, porque é como se ele sempre tivesse o mesmo ponto de partida, que era a infância dele, mas todo um pedaço de vida que ele não viveu, não foi ele. Essas lembranças acabavam sendo injetadas na mente dele toda vez que ele alterava ou alguma coisa e voltava para o tempo presente dele, né? Ou seja, que ainda assim
não dava pra gente uma sensação, parecia que a idade era a mesma, mas tudo que aconteceu à volta dele, não só com ele, mas com todo mundo à volta, né, foi alterado de forma equivalente aí. Então acho que isso pode ser uma das formas de explicar, né, o que pode ter acontecido. Ele alterou ali um ponto no passado e a partir desse ponto ele saltou para aquela realidade equivalente à ação que ele causou, né? E aí poderia explicar um pouco essa quantidade de coisas absurdas que ele viveu sem ter vivido, né? Esse lapso temporal entre a ação que ele causou e a reação, né, que foi resultante dessa alteração dele. Tá? Acho que sim, Thiago. Acho que pode fazer isso. Ele criava uma realidade paralela, então. Não é que ele criava, as realidades estavam lá. Porque cada ação... O que eu penso é assim, se você tem vários mundos, né? Quem assistiu o What If no Disney Plus aí, da Marvel, vai ver isso também, né? E eu vejo que tem várias outras coisas que abordam esse tipo de coisa. As realidades paralelas, elas acontecem, mas não necessariamente têm a mesma velocidade temporal, né? Então você pode estar naquele ponto, você deu tempo de acontecer X coisas, mas em outro ponto dela, a reação ramificou para outras possibilidades, entendeu? Então acho que é isso. E você, Rogério? Ficou meio complicado, mas a gente entendeu. E você, Rogério, você acha que ele criava uma realidade paralela ou ele alterava o presente? Eu acho que ele alterava a história, né? Porque se a gente falar em mundos paralelos, né, acontecimentos paralelos, eu acho que teria um infinito de possibilidades. Então, que eu acho que ele alterava, né, e dentro da verdade dele, né, dentro do que ele queria, ele tinha que contar com o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, ele mudava um pouco e as pessoas iam também com o livre-arbítrio delas alterando a história também, né? Então, eu acho que esse negócio de acontecimentos paralelos, né? Acho que é uma infinidade de possibilidades. Então, eu acho que ele alterava mesmo, por isso que quando ele alterava, o cérebro dele voltava para trás, tentava apagar aquilo que aconteceu, entendeu? Eu Entendi. acho isso. Bom, a minha opinião também é que ele criava realidades paralelas, né? Ele não, assim, que nem o Marcos falou, né? São várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Talvez quando ele alterasse aquilo, ele talvez acessasse uma outra realidade que já estivesse acontecendo, que já tivesse tido todas aquelas lembranças que ele recebia de repente, que até sangrava o nariz dele e tudo mais. E então talvez ele pulava em mundos, ele pulava pelos mundos, né? Pulava pelos mundos paralelos com diversas opções aí da realidade que ele vivia naquele momento, certo? Talvez eu vi dessa forma, pelo menos, né? Acho que, mas todo mundo meio que, né? Tirando o Rogério, que acha que mudava o presente, a gente acha que todo mundo achou que ele viajava entre mundos paralelos. É porque realmente... Eu disse, Tiagão, que era uma possibilidade, tá? Eu acho que a gente deve explorar um pouco mais aí algumas coisas. Não, mas é que assim, falar de mundos paralelos é complicado, por quê? Porque a gente não tem prova que existe, certo? Nunca ninguém foi. É tudo na base da teoria. E teoria aceita tudo, né? Teoria aceita qualquer coisa. Então, é tudo na base da teoria, a gente não tem como provar. Bom, pela minha marcação aqui, tem uma marcação aqui escrita maldição de família. Essa maldição de família é algo interessante da gente falar. Por quê? Porque ontem eu falei, e vou falar de novo aqui para quem está assistindo o vídeo agora. Esse filme Efeito Borboleta tem 4 finais. Você já sabe os finais porque eu já contei ontem. Mas tem 4 finais. O primeiro final, que é aquele final que é o final da versão cinema, que todo mundo conhece, que eles se cruzam, a menina olha, ele continua de costas, quando ela vira de costas, ele olha para a menina e depois ele se volta e vai cada um para o seu canto. Esse é o final que todo mundo viu. O segundo final, que está no DVD, inclusive,
né? Eu tenho o DVD do Efeito Borboleta. O segundo final que está no DVD, o diretor até colocou assim, final feliz e babaca. Está escrito desse jeito no DVD. Final feliz e babaca. Quando você clica lá, é um momento que eles se cruzam, mas aí eles se olham ao mesmo tempo. E aí ele chega nela para conversar, ele fala, eu sou o Evan. Aí quando ela vai falar o nome dele, ele fala, não, você é a Caitlin, quer dizer. E aí ela fica meio impressionada com a habilidade dele de adivinhar nomes, porque ela não conhece, mas ele já conhecia ela. E aí ele, vamos tomar um café, não sei o que, esse é o final babaca. Tem um terceiro final, onde ela não olha para ele, mas ele olha para ela. E aí ele sai andando atrás dela, né? Então ela continua o caminho dela e ele vai andando e vai atrás dela e a alcança. E o quarto final, que é da versão diretor, quando ele manda a consciência de volta, quando ele está lá na clínica, lá, se escondendo debaixo da mesa, tentando fugir dos caras que estão perseguindo ele, e ele roda o filme dele pequenininho falando com a menina, na versão diretor, o filme que está na parede é a mãe dele dando a luz, no dia que ela ia dar a luz a ele. E aí ele manda a consciência dele para dentro do útero da mãe, para o bebê que ia nascer naquele momento. Tanto que a mulher começa a sentir uma dor absurda, porque alterou tudo lá dentro da mulher. E ele pega o cordão umbilical e se mata. Né? E ele se mata com o cordão umbilical, ele morre. É o terceiro bebê que essa mulher perde nesse filme, nessa versão. Porque tem partes anteriores a esse filme, onde uma cigana, que isso não está na versão cinema, mas está na versão diretor, uma cigana lê a mão do cara e fala, você não deveria ter nascido, você é uma aberração, mais ou menos isso. E aí ele entende que ele tem que morrer, e aí o final é completamente outro, né? Enfim, aí muda totalmente o final, só o finalzinho da história. Né? E tem mais uma parte também, onde ele descobre que o avô dele também morreu no manicômio, assim como o pai dele. E por isso que é uma maldição de família, e por isso que o pai tenta matá-lo, quando o pai fala assim, ele tem que morrer, é o único jeito. Não sei se vocês lembram dessa cena, quando ele tenta matar o próprio filho no manicômio, certo? Sim. E ele fala com essa palavra, é o único jeito, até que o guarda dá uma paulada na cabeça do cara, o cara cai. E morre ele. E morreu, quem morreu foi ele. Mas é por conta disso, né? Porque é uma maldição familiar. Certo? O avô dele tinha essa condição, o pai dele tinha essa condição, ele tem essa condição e provavelmente os filhos dele terão essa condição também. Mas isso não está na versão cinema, isso explica só na versão diretor. Por isso que no final do filme ele se mata, porque ele sabe que se ele não se matar, a maldição vai continuar. Certo? Beleza. Bom, agora que eu já contei isso aí, qual final vocês acham que seria melhor e qual filme explicaria melhor essa situação das viagens no tempo e das realidades paralelas? O que a gente viu? Ou esse que conta a origem, fala que mostra a cigana, mostra ele se matando, mostra que o avô também morreu no manicômio? Qual seria o filme que melhor explicaria isso? Acho que é meio óbvio a resposta, mas vamos lá. Ordem alfabética, bom, Anderson. Vamos lá. Eu gostei muito do final que ocorre, né? Ele se acabando com a vida dele, enrolando, né, o cordão umbilical do pescoço. Porque fica claro que isso só vai terminar se terminar a linhagem dele. Né? E para os outros considerarem que isso é uma maldição, quer dizer, isso não foi colocado, né? Você que está pontuando aqui, né, Thiago? Sim, estou pontuando aqui. Tá certo. Então, eu gostaria que o único final fosse esse. Eu acho que faz assim, só para finalizar aqui o comentário e amarrar muito bem o final do filme. Sim, e amarrar bem o final. Marcão, qual você acha que seria... É que o Anderson assistiu a versão diretor também, né? Então ele viu essa cena, né? Então as outras pessoas estão só imaginando. Seria interessante para você que está vendo o vídeo procurar na internet Efeito Borboleta, porque com certeza você vai achar a versão diretor também para baixar na internet e você assiste. Você vai ver que tem algumas diferenças. Em alguns casos, se você procura filmes dublados, essa parte não está dublada, tá? Essas partes diferente da versão diretor não está dublada, então se você procurar o filme legendado, você não perde nada. Eu baixei a legenda, Anderson, eu achei a legenda da versão diretor,
Então, quando eu baixei o filme, eu baixei com a legenda. A legenda não está exatamente sincronizada, só como é que é a legenda de internet, né? Sempre, mas dá para entender, você acompanha o filme de boa. Marcão, qual você acha que seria a melhor versão aí? A do diretor, que ele explica, que ele dá uma explicação, amarra tudo, mas o protagonista morre dentro da barriga da mãe, ou aquilo que a gente viu, o final que todo mundo conhece? Bom, eu vou falar do final que eu vi, né, que foi o que todo mundo conhece, que é a versão cinema, que eu nem lembrava, porque eu já havia assistido o filme há muito tempo e consegui assistir de novo, porque ele foi pro Netflix, né? Apesar de você ter me disponibilizado, eu acabei assistindo pelo Netflix, né? E até a minha esposa acabou assistindo junto comigo. E primeiro, é uma obra que eu acho que é atemporal, tá? Eu assisti o filme, ele me prendeu a atenção como qualquer outro filme, ou até melhor do que filmes de hoje, né? Que tem filmes que hoje em dia são muito rasos, né? Esse filme, ele tem conteúdo, ele prende pra caramba, tá? É um filme tenso, do começo ao fim, porque você sente a agonia dele de, por um lado, ter o poder de fazer alguma coisa e, por outro lado, ver que cada vez que ele tenta mexer, ele piora mais ainda a situação, né? Eu acho que o desfecho desse filme não poderia ser diferente dele entendendo que ele é a peça-chave, né? É ele que deve se retirar daquele meio para que ele tenha um final que ele deseja, né? Que as pessoas que ele tanto ama prosperem e sejam felizes. Enquanto ele estiver inserido naquele contexto, tem um problema, entendeu? Então, assim, eu acho que o filme não poderia acabar de forma diferente dele se retirando do contexto, que é o que acontece, né, em dois dos 4 finais que você citou, né? Então, o final que a gente viu, né, que cada um olha em um momento diferente, mas de qualquer forma seguem seus caminhos, e a versão do diretor, onde ele se enforca no cordão umbilical. Agora, eu acho, Thiago, sinceramente, para que essa obra possa ser vista por um público maior, ele colocar o final, né, no cinema para exibição do cordão umbilical seria um pouco pesado demais, né, se ele quisesse abranger uma faixa etária maior de exibição. No entanto, eu acho que o final mais adequado para mim é o final onde ele se retira daquele meio, onde ele abre mão por amor de fato, né? Porque até então ele estava sendo egoísta. Ele fala assim, não, eu tenho o poder de mudar, eu vou mudar para o que eu quero que aconteça, inibindo uma coisa que o Rogério falou, não sei se foi o Rogério você, da questão do livre-arbítrio. Rogério, tá? Que ele dependia do livre-arbítrio das pessoas. Ele via que quando ele colocava, fazia parte dele, colocava agora à mercê do livre-arbítrio das pessoas, ele via que ele não tinha domínio, né? Sim. Então, essa é uma questão importante, né, de se colocar, dele entender que a única mudança segura que ele podia fazer nessa equação é ele se retirar, tá? Então, assim, eu não gostaria que o final fosse o final feliz e babaca, tá? Onde ele, de fato, se insere de novo no contexto, porque ele se inseriu de novo no contexto e criou novamente o problema, entendeu? E podia causar de novo alguma coisa no futuro ali, que de novo ele ia ter que voltar e ia voltar nesse loop infinito e recursivo. E também não gostei do final que você descreveu, onde ele vai atrás dela, porque também é um final que indica que ele quer de novo se inserir no contexto. Se ele vai conseguir ou não é um mistério, né, que acaba antes da gente saber, mas no fim das contas, ponderando os prós e contras, né, eu ficaria com o final que de fato foi ao ar, né, que foi para os cinemas, que foi para a edição, né, normal. Legal, legal. Rogério, qual é a sua opinião a respeito desses finais que o diretor criou? Por uma questão até de ter mais opções, né? Vai que de repente a produtora muda de ideia e ele precisa de um final diferente. O que você acha desses finais alternativos? Bom, eu gosto de filmes que tenha algum nexo, né? De repente, você assistir aquele filme assim, tá passando, o filme é mais ou menos, daqui a pouco acabou o filme e você criou uma expectativa e ele não te atendeu. Eu só assisti a versão do cinema, mas eu creio que nessa versão que ele na barriga da mãe ele se mata seria mais lógica, né?
E assim como o Marcos falou, nas outras versões em que ele voltava a ter contato com essas pessoas, né, ele voltaria a reescrever a história de um jeito que quase todas as vezes que ele foi alterar a história, ele fez porcaria, né? Então acho que aquela seria o mais lógico, né? Se eu fosse dar uma nota para um filme desse, eu acho que um final coerente eu colocaria um ponto a mais, né? Do que eu daria a nota para esse final que foi pro cinema. Entendi. Bom, eu particularmente gosto muito do final que foi ao ar, né? Onde ele não se mata, mas levando em consideração de que informações importantes não foram mostradas nessa versão, mas foram mostradas na versão do diretor, o melhor final é ele se matando mesmo, porque é uma maldição de família. O avô dele tinha essa condição, o pai dele tinha a condição, ele tem a condição e provavelmente os filhos terão a condição também. Então, o melhor final seria ele mesmo. Bom ponto, cara. Eu acho que se a mixagem incluísse essas questões que eu acho que explicam bem, né, de onde vem isso, com talvez o final que foi ao ar do cinema, talvez encaixasse melhor o enredo, né? Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que ter a versão do diretor é muito bom para você entender na essência qual era a intenção do diretor e não a intenção da distribuidora, do patrocinador que queria ter alguma coisa, digamos assim, mais rentável em detrimento de contar realmente a história como ela deveria ter sido feita. Isso eu concordo, isso é algo que teria que ter no DVD, né? E com certeza daria mais lógica, né, ao filme. Mas sim, eu gostei, no fim das contas, eu gostei do filme como ele foi. É a única versão que eu assisti, tá? Mas realmente, vendo aí, ela podia ter sido melhor. Só para complementar aqui, a versão do diretor, ela trouxe de fato muita informação, até para a gente entender a conexão de todas as partes do filme. E como o filme, a gente observando as cenas que são pesadíssimas, né? São pesadíssimas. Não teria problema nenhum de colocar, né, exatamente esse final, mas eu entendo a questão comercial para você atingir mais pessoas. Então, quando você assiste a versão do diretor, você consegue entender que tem muito mais o que a gente discutir, não é? E compreender do filme, do que ele queria passar para nós, do que dessa versão que foi adaptada, né? Que foi produzida para o cinema. Na verdade, eu acho que não colocaram essa versão no ar, porque no nosso país, legislação e tudo mais, e eu vi isso, eu fui estudar isso por conta do Advogado do Diabo e eu acabei adquirindo essa informação, né? Toda vez que tem uma cena de suicídio, não importa ela qual seja, classificação indicativa 18 anos. Não importa como é a cena de suicídio. Sempre que tem a cena, né, não é a ideia, mas sempre que tem a cena do suicídio, e nesse caso tem, é feito em computação gráfica, mas tem, cordão umbilical, né? Então, a classificação indicativa do filme é 18 anos. Eu lembro disso por conta do filme Advogado do Diabo, que a gente já falou aqui no Arte Fala Sobre, né? Quando a Mary Ann, que é o personagem da Charlize Theron, enfia o caco de vidro no pescoço e rasga a garganta, né? Acho que a gente já falou dessa cena aqui no Advogado do Diabo. Você que está vendo o vídeo que não assistiu o Arte Fala Sobre Advogado do Diabo, tá na playlist do Arte. Procura aí que você vai achar. Então... Só mais uma tem coisa. O suicídio é classificação de 18 anos. Fala, Rogério. Agora eu pensei aqui, essa parte que fala do suicídio, ela pode até induzir uma pessoa que está com um problema pessoal, né? Achando que assim resolve os problemas. Né? Tipo aquela coisa do Cacete Planeta, seus problemas acabaram. Para quem é espírita, o cara que se suicida, os seus problemas começaram, né? A gente vê por outro modo. A gente vê até que notícias também que são relacionadas a suicídio também são feitas de forma muito comedidas, né? Acho que tem também a questão da legislação com a imprensa também. Tem um fundo de verdade, o Rogério tem razão. Acho que
Talvez até por isso, Thiago, a classificação pularia para 18 anos e possivelmente, mesmo com 18 anos, ela teria que ser de alguma forma censurada, né? Porque tem cara que tem mais de 18 anos e acha que a vida dele é uma merda e o cara quer pular do 15º andar. Isso Olha que coisa, né? Fazendo uma propaganda aqui da exportância, setembro é considerado o mês de combate ao suicídio. Sim, Setembro Amarelo. Não sabia. Setembro Amarelo, exatamente. E aí, a gente aqui falando sobre esse assunto, e aí teve uma live que eu entrevistei uma psicóloga e a gente falou sobre o assunto. A gente tomou muito cuidado com o que a gente falou lá, justamente para não induzir e não deixar entender, tá? Quando a gente vai falar com alguém que tem esse tipo de vontade, né? De achar que a gente não está induzindo e está... para ela não entender que o que ela tá sentindo é uma coisa boba. Eu vi um pedaço dessa sua entrevista. Eu vi um pedacinho. Foi boa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com as coisas que a gente fala sobre o assunto. Exato. Ó, eu marquei aqui a respeito aqui do, por exemplo, o médico, tá escrito dessa forma, então vocês vão me ajudar a desenvolver aqui, tá? O médico que trata do Evan sabe das realidades paralelas e dos diários. Na última viagem que ele faz, que ele vai parar dentro do sanatório, certo? Que ele tá até meio cabeludo e tudo mais, ele chega pro médico e fala, eu quero os meus diários. E o médico fala, esses diários não existem, e você criou uma realidade onde você tá na faculdade, foi preso, fraternidades e não sei o que, para poder superar a morte da Caitlyn, porque a Caitlyn pegou a dinamite, que ele mesmo soltou e explodiu. E ele acendeu a dinamite, na verdade. E ela pegou a dinamite e explodiu na cara dela e morreu. Só que isso aconteceu quando eles eram crianças, e ele tinha feito apenas uma anotação no diário. Ele já tinha começado o diário quando foi conhecer quando foi passar esse dia na casa da Caitlyn, o Tommy e o pai dela, o pedófilo, mas ele só tinha feito essa anotação, então ele não tinha vários diários, ele tinha uma anotação em um único caderno, que provavelmente a mãe dele jogou fora. Então ele não tinha os diários, ele não tinha mais como voltar, né? Porque se ele tivesse esse único caderno, com essa anotação, ele conseguiria voltar para aquele ponto e mudar, mas isso não existia mais, certo? Então, o que leva a entender? Será que, isso é um questionamento importante, será que, de fato, ele era realmente, ele tinha realmente perturbações mentais e estava no sanatório e tudo aquilo que a gente viu no filme eram coisas que ele estava contando para o médico? Ou não? Ou realmente aquela realidade... Porque ele deve ter tido sessões de terapia com o médico, de repente falou de tudo que ele passou. Creio eu, não sei, né? Será que ele realmente era... Conta a história da tia. Que tia? Desculpa, a minha tia... Eu tenho uma tia, a Vilma Terezinha, o Marcos e o Anderson conhecem, porque já vieram aqui na praia quando ela estava aqui. E ela, quando assistiu o filme, ela falou exatamente isso. Falou, Thiago, ele era maluco e morreu no sanatório. Para ela tinha certeza de que realmente ele era louco, e que ele tinha morrido ali no sanatório, e que tudo que apareceu depois ali foi só o quê? Foi só uma viagem da cabeça do cara. Tudo que aconteceu no filme, o contexto todo, foi tudo uma alucinação, porque ele realmente era maluco. A minha tia tem certeza absoluta disso. Então vamos lá, quem concorda com a minha tia? Quem acha que ela tem razão, que ele estava maluco? Depois que eu escutei isso, eu concordo. Olha, eu não tinha imaginado nisso. Eu confesso aqui que eu não tinha lembrado desse detalhe, que o médico era o mesmo, quer dizer, era uma pessoa que não mudava de profissão, que estava sempre tinha contato com ele, né, nos diferentes momentos. Então, quando vocês me chamaram a atenção, o filme ele se passa mostrando exatamente o que se passa na cabeça dele. Agora, se aquela viagem no tempo existiu ou não, se aquilo foi realidade mesmo, aí de fato não dá para entender. Então esse personagem, ele faz uma bagunça, inclusive no que a gente começa a achar no momento, e aí
põe tudo em xeque quando a gente vê esse detalhe aí dele atuando em momentos diferentes com ele. O médico é a única constante no filme, é verdade. Marcão, vai lá, você concorda ou não? Você acha que realmente ele... Olha, esse é como eu comecei o vídeo quando você me perguntou das viagens para mundos paralelos, eu coloquei que essa é uma das teorias, né? Por quê? Tava esperando chegar essa parte aqui para colocar um pouco dessa visão. Eu acho que sua tia é uma gênia. Eu acho que ela sacou o filme. Não, é sério, ela sacou o filme, porque nós estávamos começando a viajar junto com ele, né? Acreditando nessas possibilidades, porque a nossa mente estava predisposta a acreditar em viagens no tempo e paralelo e tal, embora eu ainda acredite, né? Mas eu acho que o filme ele tem sempre essa constante, né? Como a gente falou, o médico ele está sempre ali e cada vez que ele vai e volta, o médico quando ele interage, ele demonstra saber de tudo que aconteceu, como ele poderia, não é? A não ser que ele participasse de alguma forma disso, né? Mas ainda como um espectador, como um médico acompanhando seu paciente e a involução dele, né? Porque ele não evoluiu, ele involuiu, né? Ao longo do tempo, né? Porque ele ia piorando cada vez mais. A questão dos sangramentos e essas coisas aí, essas alterações, esse embaralhamento que ele sentia na cabeça dele quando tinha que colocar 40 anos em um dia, né? Não sei o termo que ele usou, em um dos momentos que ele estava de cadeira de rodas. É isso, entendeu? Dá a impressão de que ele está vivendo tudo aquilo na cabeça dele, que não deixa de ser a consciência viajando dentro das suas próprias lembranças e criando as lembranças que ele gostaria que acontecessem. Então é ele revisitando as suas lembranças no passado, tá? E construindo futuros alternativos baseados nas ações que ele gostaria de ter tomado, que ele acredita que poderiam ter feito a diferença. A questão, Thiago, é que não dá para distinguir o que de fato foi real do que foi imaginação. E talvez a única pessoa que conseguisse dar um pouco de claridade para a gente era o médico, do que realmente aconteceu, né? Porque ele era o único ponto constante, ele era a única pessoa ali que talvez estivesse de fato vivendo a realidade. E todos os outros eram momentos aí de falta de lucidez, tá? Então, por isso que eu acho que a sua tia, no jargão, matou a pau. Beleza, então. Olha, eu fiz mais algumas anotações aqui que ainda mantém aí na realidade paralela, tá? Então, mesmo a gente tendo chegado à conclusão de que ele era maluco e morreu no sanatório, a gente ainda tem algumas coisas a discutir aqui. Raul, né? O Raul, pelo menos, era maluco, beleza. A gente tem algumas questões aqui a discutir ainda. E, por exemplo, o pai da Caitlin e do Tommy parou de mexer com os filhos porque o Evan falou ou porque ele achou que estava sendo observado como o Evan disse que estava? Você está sendo observado, isso aqui. Será que ele parou de abusar dos filhos porque ele achou que alguém estava observando ele? Ou porque o menino realmente abriu os olhos dele? Se bem que não abriu muito, né? Porque ele descontava tudo no moleque, né? Tratou a menina como uma princesa, mas descontava tudo no filho. Será que esse cara ficou com medo de ser preso quando falou que você está sendo observado? Será que foi isso? O que vocês acham aí? Ordem alfabética. Vai lá, Anderson, você é o primeiro. Ó, Thiago, o que o Marcos falou aí antes faz muito sentido, sabe? Eu fiquei com dúvida, de fato, se aquilo que a gente viu foi exatamente o que ele queria que acontecesse na época, né? Mas a gente vê que em certos momentos, quando ele vai revisitar a menina, que eu não lembro o nome dela, Caitlin. A Caitlin, isso. Ela já fala com ele com percepções diferentes da vida que ela teve da infância, né? E tudo e são comportamentos diferentes quando a gente leva em consideração o que aconteceu na infância dela, né? Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei, inclusive, assustado com essa cena. Eu achei ela bem pesada. Ela é bem pesada mesmo, Marcão? Cara, eu acho que
que de novo, né? É difícil a gente saber o que era realidade ou não, né? E quando se comentou até que o médico fala que ele tá assim, ele inventou essa história por conta dele se sentir culpado com a morte da Kaylee, né? Kaylin. Eu acho que isso tudo mexeu tanto com ele que ele acabou, né? Eu acho que a única coisa real no diário foi ele escrevendo: hoje eu vou conhecer, né, o pai da Kaylin. Entendeu? E eu acho que flashes, toda vez que ele volta na consciência dele, que ele tá ali no médico, eu acho que talvez aqueles são os momentos de realidade, são os momentos de checagem do médico, falando com a mãe, né, se ele piorou, se ele melhorou ou não. Acho que talvez aquilo ali seja, de fato, um momento real. E os outros são ele se sentindo culpado pelo que aconteceu e imaginando dentro da mente dele como seria se ele conseguisse consertar aquilo ali, né? E aí, se a gente adota essa visão, tudo que a gente falou atrás dos finais, né? Por exemplo, da maldição, dele se enforcando, alguma coisa, pode ser que ele tivesse alguma questão hereditária com relação a isso, né? Então, alguns tipos de doenças hereditárias, por coincidência do avô, da mãe, do pai e ele, né? Tendo o mesmo tipo de doença, passando de forma hereditária, que causava um pouco desse autismo, né? Nem sei se posso usar a palavra, mas era uma forma dele, né, sair daquela realidade cruel que ele vivia e criar seus próprios mundos, né? Então, Rogério, você que tem certeza que o cara morreu no manicômio, qual é a sua visão a respeito dessa cena pesada pra caramba, né? Que é o pai mexendo com os filhos, né? Abusando. Eu acho que ele tomou um sustinho e ficou esperto, né? Eu acho que só isso mesmo. Na hora que ele tomou a consciência do que ele tava fazendo, né? Aí ele começou a se policiar mais. Entendi. Então você acha que realmente o pai criou consciência sobre aquilo que ele está fazendo? Não. Exato. É uma visão. Olha, eu marquei aqui, porque assim, pelo ponto de vista do diretor, ele realmente viaja no tempo, ele não morreu no manicômio, tá? Porque senão ele não tinha feito aquela versão onde ele se mata na barriga da mãe. Entendeu? A gente tem que analisar a versão do diretor, porque se ele se mata na barriga da mãe, se o diretor chegou a esse ponto, seria muito mais fácil matar o cara no manicômio. Muito mais fácil matar o cara no manicômio. Aquela cena pode ter sido uma metáfora, Thiago. Eu gosto de pensar por esse lado também. Será que aquele cordão umbilical era um cordão umbilical? Será que ele não provocou a própria morte, mas ele pensando que ele estava como feto? Mas na verdade... mas ele se enforcou na cela de verdade, é isso que você quer dizer? Pode ser. Eu interrompi a ordem. Pode ser. Vai, Anderson. Assim como a gente vê o médico numa constante, dando a entender de que os momentos que ele tinha com o médico eram os momentos reais da linha do tempo dele, quando eu vi as imagens, as cenas da versão do diretor, que fala sobre a questão da maldição, já é um contraponto da gente entender que existia uma realidade com a constante do médico. Então, assim, se a gente pega esses dois detalhes, já deixa a gente com uma série de interrogações, e eu vou assistir o filme de novo para tirar essa conclusão, porque... Gente, sério, porque justamente para eu constatar o que eu tô sentindo, exatamente sentindo. Porque eu assisti o filme até o final com um pensamento, e com essa discussão que a gente está tendo aqui, já está me vindo à cabeça aqui outras tantas informações para chegar a outras conclusões. Então, né, a gente sempre vai ficar nesse jogo de ping-pong, né, jogando para um lado se era de fato uma maldição, levando em consideração, né, o histórico do pai e do avô, e essa constante do médico. Para mim, são os dois pontos que fazem a gente migrar, né, para ter opinião se era a realidade ou se era algo da cabeça dele.
Posso só colocar uma coisa, Thiago, antes Pode, de você? pode. Se a gente não soubesse da versão do diretor e todos nós falássemos apenas sobre o filme que foi ao ar, né, nos cinemas, talvez, Anderson, só confusão não acontecesse. Eu acho que como a gente teve acesso aos demais finais e o Thiago trouxe aí pra gente, né, o nosso conhecimento, você viu também, Anderson, essa outra versão, eu acho que o que aconteceu é que são 2 filmes distintos, tá? Na verdade, são. Leva para uma linha de raciocínio, entendeu? Eu acho que é isso. Não, a versão diretor tem cenas adicionais e o final é completamente diferente. Então, realmente é outro filme. É outro filme, com outro final totalmente diferente. A versão cinema não, a versão cinema todo mundo viu. Bom. E essas informações adicionais acabam levando você a sua linha de raciocínio para o outro lado. Exatamente. Bom, é o seguinte, eu marquei aqui, e não sei se vocês vão concordar comigo, a má influência que a Caitlyn exerce sobre o Evan. Vou explicar. Na linha de tempo em que a Caitlyn e o Evan ficam juntos, ele é um babaca de fraternidade que humilha os outros, é um cara xarope, tá ligado? Igual os outros caras que jogaram o negócio no amigo dele quando ele tava jogando sinuca, certo? E é um cagão, né? Que mata o cara na porrada porque teve chance, porque quando não tinha chance tava lá, né, todo encolhidinho no chão, certo? Então, a má influência. Quando ele ficou com ela, ele virou um cara de fraternidade, virou um cara daqueles machão, brigão, enfim, não sei. Enfim, que fazia bullying com os calouros, né? Batia, né? Humilhou os caras e tudo mais. Quer dizer, a má influência que ela causou para ele. Porque quando ela ficou lá na cidadezinha dela e ele foi seguir a vida dele, ele era um bom aluno, tinha amizade com o professor, tinha ali um projeto próprio, não era babaca, certo? Que nem os caras. E a partir do momento que ela foi morar com ele entrou para uma fraternidade, não era mais o melhor aluno da sala, o professor não sabia mais quem ele era, ele precisava colar nas provas para poder passar, se bem que ele jogou a cola fora, mas o Evan daquela realidade com certeza usaria a cola. A má influência que a Caitlyn causou para o Evan quando ela foi morar com ele, e ele se tornou uma pessoa completamente diferente daquilo que a gente conheceu no começo do filme. Ele era um cara completamente diferente. Vocês concordam comigo que ela era uma má influência de verdade? Ou não? Tô viajando. Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que ele foi assim moldado pela faculdade, não por ela, entendeu? Pode ser. Mas ele já estava na faculdade antes e não era assim. Quando ele foi para a faculdade com ela, ele ficou assim. Você entende? Então ele já estava na faculdade antes. Ele já era um aluno de psicologia. Ele já estava estudando a memória das minhocas. Ele foi jogar sinuca com aquele amigo dele estranho lá, o cara do cabelo de estrela lá, entendeu? Por quê? Porque ele estava 7 anos sem ter um blackout, e eles foram comemorar no bar. E quando ele volta no tempo para salvar a Caitlyn, e eles estão juntos na cama, numa fraternidade das meninas lá, ele tem uma outra realidade. Ele é um cara completamente diferente daquilo que ele era. Tanto que quando ele pergunta pro amigo dele qual era só, o cara, perdeu seu Rolex, Mauricinho, não sei o quê, e dá uma dura nele. Eu acredito que ela foi uma má influência para ele. Ou não? Só eu que acredito isso. O Rogério já disse que... Não, eu entendo que não foi uma má influência, mas foi uma influência. Porque boa parte das mudanças que ele queria nos espaços temporais estavam relacionados com algo que aconteceu com ela, certo? Ou eu estou enganado? Sim, tudo que ele fez foi por conta dela. Tudo que ele fez. Sim. Então, mas Thiago, eu não sei dizer se ela foi uma má influência. Aquilo ali foi uma linha temporal que aconteceu a partir do momento que eles, né, tiveram a condição de ficar juntos. Mas lembra, são várias possibilidades. Talvez ele com ela junto ali, ele teve condição de se expressar, ele teve outras prioridades na vida dele, né, que levaram ele a ser um mau aluno, né? Acho que é diferente. Assim, a gente sabe como às vezes eu vou falar assim, às vezes a mulher pode salvar a vida do homem, como pode também arruinar a vida dele, né? Sim, isso não é polêmico, isso é um fato. Mas
tanto tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Obviamente. Assim como o homem também pode arruinar ou trazer luz à vida de uma mulher aí. Sim, sim. Mas o fato é assim, cara, é a interação entre os seres humanos. De repente, não era para ser, né? O fato deles estarem juntos ia causar mal ao mundo, né? Por quê? Só pelo fato, né, dessa combinação não ser o destino dele. Falando a palavra destino, porque é o que parece no filme, né? Toda vez que as ações dele levam os dois para ficarem juntos, próximos, alguma coisa ruim acontece, entendeu? Então, o fato dele chegar e falar assim, bom, realmente não é para ser, e se eu quero que ela seja feliz, o meu lugar é longe dela, entendeu? Então, Entendi. Não sei, talvez Entendi. seja alguma coisa assim. Entendi. Gente, o último ponto que eu marquei aqui, e aí se vocês quiserem continuar com outros pontos que vocês devem ter marcado, ou se vocês lembrarem, a gente continua, beleza? Por que o Evan começa a ler os diários e descobre que pode mudar o passado? Quando ele vai com a menina que ele conheceu no bar até o quarto para eles transarem, a menina procura incenso debaixo da cama dele e acha os diários. Ele lê o diário e faz uma pequena viagem ao passado e volta e fica meio... Mas até então ele não fez nada. Ele só viu que o diário trazia de volta as lembranças que ele tinha perdido, um pequeno apagão que ele teve, certo? Ele relembrou, foi lá, procurou o gordinho já estava todo perturbado, falou para ele de tudo que ele lembrava, de uma forma bem estranha, mas falou. E beleza, e até aí, normal. Só que, por que ele começa a fazer as viagens? Porque a Caitlin se mata depois que ele vai procurar. Ele procura a Caitlin para falar da gravação que o pai dela fez dentro do porão quando eles fizeram aquele filme do Robin Hood, enfim. E aí ela se mata, liga pro Tommy chorando e depois se mata. Se ela não tivesse se matado, ou se ele não soubesse que ela se matou, ele teria feito as experiências com os diários, no caso, ou não? Porque quando ele leu o diário, ele só preencheu um apagão. Talvez ele fizesse isso com todos os outros apagões e um abraço. Não precisava fazer alteração nenhuma. Mas como ele se queimou... Ele abriu na página errada. Não, como ele se queimou com o cigarro, né? Quando ele teve uma lembrança e se queimou com o cigarro, e quando ele acordou, a cicatriz estava lá, e antes ele não tinha aquela cicatriz, ele pensou, será que eu posso... Tanto que ele fala aí, será que eu posso curar as cicatrizes da Caitlin também? Então, caso ela não tivesse morrido, ou ele não soubesse da morte dela, ele teria feito as experiências com os diários? De mudar o passado? Então, olha só, Thiago, os diários estavam com ele o tempo inteiro, certo? Certo. Então, aconteceu isso, talvez ele foi buscar nos diários alguma lembrança dela, até por sentir saudade e tal, mas em algum momento ele ia pegar aqueles diários e ia fazer essa viagem, né? Aliás, a gente falando de viagem, só para complementar aqui, quando a gente compara os outros filmes de viagens no tempo que a gente assiste, são pessoas se deslocando no espaço e tempo, né? E não através da consciência. Então é mais uma coisa, se a gente for comparar aí, que dá a entender de que ele não estava de fato fazendo viagens no tempo, e sim voltando à consciência dele, né? A memória dele, para poder tentar corrigir essas questões, levando em consideração o que o Marcos levantou aí, que era a vontade dele de resolver o que estava acontecendo no passado, né? Só que a mente dele vai deteriorando com o tempo, né? Tanto que a gente vê no final que até o médico fala, não sei nem como ele consegue controlar as funções motoras, porque o cérebro dele fica totalmente deteriorado no final do filme, né? Sim. Bom, aí dei minha opinião sobre o assunto. Beleza. Marcão, você acha então que ele faria as experiências caso a Caitlin não tivesse morrido ou ele não soubesse que ela morreu? Bom, Thiago, ele teve um fato motivador aí, né? Ele poderia ter simplesmente passado por essa experiência e ter entendido que na verdade foi a mente dele preenchendo algo que ele suprimiu, né? O fato dele fazer esses filmes foi um trauma para ele.
e a gente sabe que, não sou especialista, mas a gente sabe que determinados traumas acabam por fazer amnésias temporárias, né, ou amnésias bem específicas daquele momento, que é a forma que a pessoa encontrou de não ficar apegada a esse momento. Ele simplesmente apaga da mente dela para que ela possa continuar, né? O amigo dele falou, talvez você tenha um motivo para bloquear esse pervertido. Ele fala essa frase no filme. É uma ação protetora, né? Uma ação protetora. Então, e quando ele leu esse diário, né, por conta da menina que foi procurar pornô embaixo da cama dele, não é que ela foi procurar incenso. Ela fala incenso. Ela fala incenso, mas ela fala, normalmente os meninos têm pornô debaixo da cama, né? Sim, ela fala isso também, E aí ela insiste para que ele leia, né? Ele não queria ler, ele queria guardar, simplesmente. Ia ler. E talvez ele estivesse há 7 anos sem blackouts, porque ele em algum momento, né, esses momentos traumáticos, né, foram suprimidos e trancados dentro da mente dele, não sei se como resultado do tratamento, né, que ele fez, né, e aí depois de um tempo isso acabou sendo destravado, e aí ele achou um motivo para continuar fazendo. E ele não tinha os blackouts porque, assim como você mesmo comentou, ele se retirou de uma situação que causava todos esses traumas. Ele se afastou da Caitlyn, se afastou do Tommy, se afastou do Lenny, lembrei o nome do gordinho. Se afastou do Lenny, ele se afastou de todo mundo. E foi viver a vida dele, foi fazer faculdade de psicologia, em outra cidade, inclusive. Você vê que ele está em outra cidade, ele não está nem na cidade de Natal. O momento onde ele mais prosperou, né? Sim. Lembra? O momento que ele mais prosperou é quando ele se retirou de cena, né? Como se ele não devesse pertencer àquele meio. Exato. Rogério, você acha que ele teria feito as experiências caso a menina não tivesse se matado? Não, eu acho que ele já, qualquer motivo que tivesse, ele já queria alterar, né, com esse dom, esse poder, sei lá, que ele tinha. Então não foi só esse fato, né? Não é vinculado a esse fato, e sim qualquer outra coisa, que a gente falou ontem aqui, né? A gente também gostaria de voltar atrás e mudar alguma coisa que a gente fez. Então não é relacionado especificamente a ela, e sim a qualquer outro evento que aconteceu na vida dele. Sim. Vocês lembram da mãe na cama do hospital com câncer? Sim. Ele falou, eu vou mudar isso. Aliás, na versão diretor, ainda bem que você comentou esse fato. Na versão diretor, esse diálogo é maior. E ela sente nas palavras do filho aquilo que o marido dela falava antes de ser internado. Lembra, Anderson? Ela que na versão cinema mostra ela falando só não. Mas na versão diretor, ela fala, você está falando igualzinho ao seu pai. Você está agindo igualzinho ao seu pai. Então esse diálogo é maior e ela reconhece o marido, as atitudes do marido ela reconhece no filho. Quando ele diz que vai mudar o passado, que pode alterar aquilo, ela fala, não faz isso, porque foi assim que seu pai foi internado. Foi com essas ideias malucas que ele acabou indo para o manicômio. Né? Então, ela tenta ainda alertar o filho, mas o cara cortou isso da versão cinema, você só vê a mulher falando não. Eles têm uma cena onde eles almoçam ou jantam alguma coisa. Que ela fala também. Né? Mas é bem curto o diálogo. Ela falou, agora você parece estar falando igual ao seu pai. Né? E corta aí. E aí, na versão diretor, ela sai do restaurante, olha só que interessante, né? Ela sai do restaurante, ele sai atrás dela, ela fala que ela teve mais... Aí eles veem a vidente, entram lá na vidente, a vidente fala que ele não deveria existir porque ele não tem linha da vida, não sei o quê. Eles saem de lá meio bravos, a mulher sai meio triste, e o cara sai de bravo, até pega o dinheiro que ele deu para a vidente de volta. E no jardim ela fala que ela teve ela engravidou 2 vezes antes dele e as 2 vezes os bebês morreram. E ela considerava o Evan o bebê milagroso, porque ele era o único que tinha vingado. Dos 3... Ou seja, os outros bebês também tinham o dom, né? E fizeram a mesma coisa. Exatamente. Só que até então a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa ligação.
A gente só entende que ele também vai se matar lá no final, né? Quando ele se enforca com o cordão umbilical. E é interessante o final que o diretor deu para a mãe dele. Como ela já era viúva e nenhum bebê que ela tinha, nenhuma gravidez que ela tinha vingava, ela resolveu adotar uma criança. Mostra ela com um bebê totalmente diferente, com um cara diferente também, os dois com a criança no colo. Então é aquela coisa, como nenhum bebê meu vinga, e a culpa não era nem dela, a culpa era do marido, né? Mas como nenhum bebê meu vinga, eu vou adotar uma criança. Então mostra que ela está adotando uma criança no final do filme, né? Na versão do diretor. Então, bom, achei bem interessante essa história, né? Nesse contexto, assim. Achei bem legal, porque ele dá um final feliz para a mãe dele, porque ela queria um filho de todo jeito, só que ela acaba perdendo o marido e nenhum bebê vinga. Então ela adotou um. Né? Ainda incentiva as pessoas que querem ter filhos a adotar. Então, pensa só nesse ponto que você falou. O Evan, ele poderia ter optado, ao invés dele se matar, né, se enforcando lá no cordão umbilical, em não continuar a linhagem adotando uma criança. Ele poderia viver a vida dele, adotaria uma criança, então o filho não sairia dele e ele poderia seguir a vida dele normal. Ele não ia passar isso adiante. Né? E a maldição pararia ali nele. Com isso, né? Não, então, na verdade você tem razão. Ele poderia. E eu achei interessante na versão do diretor porque ele incentiva isso, né? A adoção. Gente, eu gostaria de agradecer a presença do Anderson, que está todo mês aqui com a gente, aqui, contribuindo aqui para o Arte Fala Sobre. Anderson, muito obrigado pela sua presença. Alguma consideração final aí que queira fazer, não? Eu vou rever o filme, porque eu quero observar todos esses detalhes, né, que a gente comentou aqui, que alguns passaram batidos pelo que eu assisti. Tentei assistir de novo o filme, mas não consegui assistir por completo. E rendeu uma discussão muito boa sobre o assunto e vai deixar a gente ligado, né, para observar melhor o que se passa em outros filmes. Aliás, qual que vai ser o próximo, Thiago? O Sexto Sentido. Tá lá na pasta, lá no Google Drive lá. Tá, então... Tá bom, esse aí vai ser fantástico. Essa é a história de um cesto magoado? Um cesto de pão magoado? Sim, ele é um cesto e ele tá sentindo, ele tá triste. E agradecer aí, tá? Por ter essa oportunidade de conversar mais uma vez com vocês, pra gente poder trocar experiências e entender um pouquinho mais como cada um, né, observa os filmes, e é um prazer estar com vocês, né? É isso aí. Legal. Rogério, gostaria de deixar alguma consideração final? Eu também agradeço também a sua presença. Gostaria de deixar alguma consideração final? Olha, eu fiquei agora curioso de saber se tem a versão diretor de outros filmes, até mesmo o filme De Volta para o Futuro, né? Que aí algumas coisas poderiam ter mais nexo, né? Sem essa coisa de censura. E também aproveitar, agradecer novamente o espaço aqui que a gente está aqui podendo estar reunidos, né, ter esse contato, que assim, para nós é até um prazer, é uma diversão para nós. Agradecer ao Marcos, eu vi que o Marcos gostou, né, de participar aqui. Tô vendo que a gente percebeu que ele estava bastante empolgado com... Armando até o coração. Ele está bastante empolgado com o Arte Fala, né? E é sempre assim, viu, Marcão? Aqui, esse aqui é o nosso momento aqui, é o nosso revivendo. E, cara, isso aqui faz um bem danado pra gente, viu? Obrigado, Thiago, pelo espaço, por tudo isso que tá acontecendo aí pra nós. Não faz bem só para vocês, né? Faz bem para mim também, né? Então, esse espaço eu abro aqui com muito, muito prazer e muito gosto. Né? E fico até ansioso, né? Já falei isso antes, eu fico até ansioso pelos nossos encontros mensais. Marcão, alguma consideração final para que queira fazer aqui? Aproveitar aí, o espaço é seu. Joia. Não, também agradecer ao espaço aí, essa oportunidade de falar com vocês, não só aqui, né? Esse momento aqui me traz recordações de quando era possível fazermos isso de forma presencial, não é? Isso aqui, que bom que a tecnologia nos proporciona, né, a possibilidade de fazer isso mesmo remotamente, né? Você tá no litoral, a gente está aqui e é como se estivéssemos na mesma sala, né? E batendo um papo gostoso aí que faz bem para todo mundo. Vocês também não têm noção do quanto isso me fez bem,
de poder estar aqui dividindo essas opiniões, conversando, falando besteira, mas de volta falando com os meus amigos, de tantos anos, né? Você comentou aí, conhece o Anderson há 25 anos. Sim, a gente fez bodas de prata, o Rogério que falou essa, a gente fez bodas de prata de amizade. Eu te conheço talvez um ano menos, talvez, mas a gente está ali, né? Nossas famílias sempre estiveram bastante próximas, né? Sim. E, assim, cara, como o Rogério mencionou, realmente eu me empolguei, levei a sério o estudo, assisti o filme, né? A Dani, minha esposa, assistiu junto comigo, né? E eu fiz anotação. Gente, eu fiz um livro. Eu nem sei se dá para ver daí, mas... Pô, você podia ter puxado essas anotações também, cara. Tô vendo aí, tô vendo. Né? Tudo isso aqui é coisa que eu fui avidamente assistindo o filme e anotando. No fim das contas, eu não abri aqui e li, mas isso me ajudou a memorizar esses pontos e fazer os links com as coisas que vocês mencionaram. Ou seja, curti pra caramba, tá? Me convidem mais vezes, que eu estou à disposição para falar sobre qualquer assunto, menos sobre assuntos polêmicos dos meios de pagamentos eletrônicos, tá? Qualquer coisa menos isso. É porque você trabalha com isso, né? E aí quando a gente envolve trabalho com diversão, tá? Quando a gente pode fazer isso é excelente, agora quando não pode fazer isso é complicado. Acho que obrigado aí pelo espaço aí, Tiagão, e Rogério e Anderson, vocês são impagáveis, inenarráveis, não vou falar imprestáveis, mas... Eu não vou emprestar você porque você é imprestável, é isso, né? Nesse sentido. Ô, Thiago, e ele não viu as lives, né? Não, o Marcão não participou das lives. No momento das lives, o Anderson estava dando aula pro Marcão, então ele não participou. As lives tinha até patrocínio, cara. Aqui, ó. Olha o patrocínio das lives aqui, ó. Mas se o Cristiano Ronaldo te ver. Bom, eu agradeço também a todos vocês que participaram aqui do Arte Fala Sobre, com o nosso convidado Marcos, que com certeza vai ser chamado outras oportunidades. Aliás, já vou deixar o convite aqui, o próximo filme é o Sexto Sentido, e você tem acesso à pasta dos filmes do Arte. Se quiser participar o mês que vem falando do Sexto Sentido, se os meus colegas do Arte não tiverem nada contra, tá tudo bem para vocês? Chamar o Marcos pro próximo... Não tem problema. Você é irmão dele, você sempre vai falar assim. Rogério, tá tudo certo? Muito pelo contrário, pode até chamar mais gente. Marcão, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Anderson. Obrigado, Rogério. Obrigado. Vou aqui finalizar aqui, beleza? E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, tá? Não se esqueça também de compartilhar o canal com seus amigos, deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito, beleza? Gente, até o mês que vem com o próximo Arte Fala Sobre. Um grande abraço e até lá!